Boa tarde, aqueles que nos acompanham pelo Facebook da paróquia Nossa Senhora da Assunção de Barbacena. Daqui mais alguns minutos também estaremos postando esta nossa conversa, esse nosso bate-papo sobre os sacramentos no YouTube da paróquia Nossa Senhora da Assunção. Acompanhe conosco. Só um momento. Vamos começar um bate-papo sobre os sacramentos, ou seja, os sacramentos trocados em miúdos. Queremos dar uma sequência e vamos passar por todos eles, pelo batismo, pela Eucaristia, pela confissão, pelo matrimônio, pelo sacramento da ordem, unção dos enfermos e a crisma. Queremos trabalhar de uma forma bem fácil o que nós chamamos de catequese em tempo de pandemia, esperando ajudá-los, uma vez que nós estamos aí com a nossa catequese sem dar uma continuidade devido ao tempo da pandemia. Mas lembramos de que este nosso bate-papo, essa nossa conversa, não deixa de lado essa forma já formalizada que a Igreja tem da participação das nossas crianças na catequese. Bom, sacramentos, eles são encontros marcados. Deus nos criou para a felicidade e para isso fez um plano. Planejou nossa felicidade nas grandes linhas e nos detalhes. Nós, pelo pecado, escangalhamos esse plano de amor. Entortamos as linhas mestras da nossa felicidade. Deus Pai misericordioso mandou seu próprio Filho, que se fez e que se faz um dos nossos, nosso irmão. Morre por nós e por nós ressuscita, para nos garantir a continuidade do plano de amor. Tudo isso você encontra bem explicitado num livro que se chama O Plano de Deus. Receoso de nos perder novamente após ter nos restituído a vida nova da graça, Jesus inventou meios de poder continuar conosco. Ele, na sua sabedoria e amor, bolou encontros conosco. Encontros que iriam acontecer durante toda a nossa vida, nos momentos mais importantes e decisivos. Pois, tendo-se feito nosso irmão, apegou-se tanto a nós que quis continuar a se encontrar conosco durante toda a nossa vida. Isso é muito bonito, saber de que esse sacramento nada mais são do que esse encontro, o amor de Deus para conosco. Jesus não poderia encontrar-se conosco com seu corpo mortal, visível, cabelos louros, olhos azuis, 1,80 m de altura. Morrendo, ele voltaria ao Pai, para lá preparar-nos o segundo tempo da felicidade eterna. Mas, ao mesmo tempo, queria continuar encontrando-se conosco. Ele então inventou meios para poder encontrar-se, desde nosso nascimento até nossa morte. Seriam encontros onde ele nos comunicaria a graça, sua vida, preparando-nos ainda no primeiro tempo para o grande encontro no segundo tempo. Só Ele mesmo, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus e homem, poderia ser tão original e inventar tais encontros. Por mais que pudéssemos pedir de seu amor, certamente nunca teríamos pensado em pedir tais encontros com Ele. Encontros que fossem sinais certos de sua presença amiga durante toda a nossa vida. Então, esses encontros se tornaram sinais. Esses encontros, esses meios que Jesus Cristo inventou,
chamam-se sacramentos. E é dos sacramentos que nos ocuparemos mais longamente nestas nossas falas. Trataremos primeiro os sacramentos em geral, para termos uma ideia correta sobre eles. Depois meditaremos e falaremos sobre cada um deles. Iremos constatando mais uma vez como você é realmente muito importante. Você é a obra suprema do amor de Deus. Mas é bom que antes de nós partirmos para este nosso encontro, nós pudéssemos pensar, retomar um pouco da nossa catequese. Quantos de nós, já para não dizer mais velhos, mas mais novos, fizemos a catequese? Decoramos os 7 sacramentos, decoramos os mandamentos da igreja, decoramos os mandamentos da lei de Deus, gravamos e decoramos o ato de contrição, a profissão de fé, salve rainha. Nós fizemos um decoreba. Mas e a essência desses sacramentos? O que eles dizem para nós? O que significam na nossa vida? Qual a aliança deles, desses sacramentos, para com Deus? Qual que é o nosso compromisso ao avançarmos para águas mais profundas e abraçarmos os sacramentos que da parte da igreja recebemos? Então é interessante fazer esse retorno à nossa infância, à nossa catequese. Eu fico muito contente em poder contar com a presença de vocês. Nós vamos sempre antecipadamente anunciar o horário desse nosso bate-papo sobre os sacramentos, que deve se tornar formação em toda a paróquia. Por isso é uma alegria tê-los aqui. Um abraço aí ao Sander, que sempre nos acompanha, a Serlide, conselheiro Lafayette, também que nos acompanha, o Antônio, que também nos acompanha. Boa tarde, Antônio, seja bem-vindo. Também a esposa que acompanha a gente, que está sempre aí presente. E o Ailton, que sempre aí conosco, fazendo menção com a sua amizade e com a sua presença. Muito obrigado. Vamos responder o que é sacramento. O que nós temos com relação ao sacramento? O que a gente entende? O latim sacramentum corresponde ao mysterium, em grego, não mistério, no sentido de adivinhação, de coisa misteriosa, mas no sentido de um amor tão grande que não podemos atingir totalmente. Tem o sentido de um plano amoroso de Deus. Etimologicamente, é um termo composto de 2 palavras, sacra, que quer dizer coisas sagradas. A palavra mentum poderá ser uma flexão do verbo memorare, lembrar. Assim seria mais ou menos isso, lembrando coisas sagradas, lembrando o misterioso amor de Deus. Mas o que é sacramento? É sempre um encontro com Cristo através de um sinal. Cristo invisível, após sua ascensão, torna-se visível, não com sua figura humana, mas através de um sinal. Através de sinais, sacramentos, Deus se comunica sua graça, a vida divina. Cristo torna-se presente em nós, instituindo esses sinais, sacramentos e entregando-os à Igreja. Cristo conferiu a ela o poder de realizá-los e conferiu a esses sinais realizados visivelmente pela Igreja o poder de tornar a Ele
Cristo presente com sua graça na vida da pessoa que o recebe. Olha que interessante, né? A igreja é esse elo entre Deus e o homem, né? Através desses sinais que nos confere pelos sacramentos. Daí a definição, ou melhor, a descrição de sacramento. É sinal sensível e eficaz da graça instituído por Jesus Cristo e entregue à Igreja. Não vemos o Cristo em sua figura humana, mas o temos presente através dos sinais sacramentos. Cristo invisível torna-se visível através do sacramento. No sacramento, como sinal, há três coisas, três realidades que concorrem para torná-lo visível, sensível, perceptível. Primeiro, a palavra, por exemplo, eu te batizo. Segundo, o gesto, por exemplo, o derramar a água. E terceiro, uma coisa, uma criatura usada, por exemplo, água, óleo, vinho. O sacramento, como sinal, é o significante. A graça, Cristo, a realidade indicada, é o significado. O importante não é o significante, mas o significado, isto é, a graça, Cristo. E aqui, como veremos, depois entra em cheio a ignorância que dá mais importância ao significante, ao externo, à materialidade do sacramento do que ao significado, à graça de Cristo. Então é interessante pensarmos sobre essa questão. Daí nós vamos ver assim, a linguagem eloquente dos sinais. Já reparou como nós falamos muito através de sinais? É próprio do homem falar com sinais. Aliás, o homem só pode exprimir-se corporalmente. O espírito, as ideias se expressam, se transmitem por manifestações corporais. Voz, palavra, gestos, letras. Por meio de sinais, chamamos alguém, aprovamos, desaprovamos, expressamos alegria e tristeza, expresso no nosso próprio corpo. Expressamos nosso amor por alguém por sinais, abraço, beijo, sorriso, um presente. Sinal sempre é uma mensagem. Guardamos uma lembrança, um lenço, uma flor, coisas materialmente sem valor, mas que valem a pena, valem pessoa pela pessoa tornada presente através daquele sinal de amor. Conheço um sacerdote que guarda o toco de cigarro que o pai estava fumando quando morreu. Olha que interessante, né? Relembra o próprio pai, né? Deus mesmo fala por sinais. Uma árvore, uma flor, uma estrela, como falam de Deus. Todas as criaturas são um rastro, o sinal da passagem de Deus. Quando Deus quis tornar-se presente neste mundo para reconstruir seu plano, ele tornou-se um sinal, sinalizou sua presença, tornou-se visível, palpável na imanência da carne, através da encarnação. Tornou-se, pois, um sacramento. Jesus é, por isso, o Deus feito gesto, feito sinal. Voltando para o Pai, Cristo deixa-se continuar aqui através de um sinal, a Igreja. E nós que fazemos a visibilidade da Igreja, somos o sinal, o sacramento de Igreja. Por isso dizemos, Cristo, sacramento, sinal de Deus. Igreja, sinal, sacramento de Cristo.
nós, sinal sacramento da igreja. É interessante esse trocadilho e às vezes nos confunde, mas é bom que a gente pense bem nisso, né? Cristo, sacramento, sinal de Deus. Igreja, sinal, sacramento de Cristo. E nós, sinal, sacramento da igreja. É um sinal que traz presença, que faz encontro. Sacramentos são gestos que celebram a vida. Não são gestos vazios, abstratos, rituais, como muitas pessoas pensam. E um gesto espera resposta. No caso dos sacramentos, uma resposta de fé. Só a fé dá sentido ao sacramento. Se por um gesto de amor recebido amamos uma pessoa, quanto mais deveríamos amar a Deus que tem tanto gesto de amor por nós. Um Deus que se torna sinal, gesto, presença, para poder encontrar em nós resposta a esse gesto. Por isso, só terá sentido você receber sacramentos na medida em que Cristo tiver sentido na vida de você, na tua vida. Uma vida vazia de Cristo, que sentido tem receber o sinal do amor, que é o sacramento? Então é interessante a gente pensar nesse sentido, né? Nós não podemos ir lá receber o sacramento se Cristo não tem sentido, né? A nossa vida em Cristo é uma vida vazia. E o que a gente mais tem visto é justamente isso, né? As pessoas receberem o sacramento nesta vida vazia, né? Na falta de significado do sacramento na vida, na falta de importância que eles dão ao próprio Cristo na própria vida, na própria caminhada, né? Então é interessante pensar nesses sacramentos como esta relação que nós temos para vivermos, né? Bom, nós vamos trabalhar no nosso próximo encontro sacramentos, quantos são, sacramentos, quem os instituiu, eles estão na Bíblia, na história, é bom que a gente pense, e eficácia e medida dos sacramentos. E depois nós vamos trabalhar algumas questões da ignorância, da burrice e de tantos outros males que afetam os sacramentos que nós, da parte da igreja, recebemos, né? Eu espero que tenha sido claro esse nossa primeira conversa com relação aos sacramentos, e nós vamos retomando outras conversas possíveis que irão nos ajudar neste momento em que estamos vivendo a pandemia, né? É a catequese chegando na tua casa e na tua vida e tentando clarear para todos nós sobre os sacramentos que marcam a nossa igreja. Muito obrigado a todos, Sueli, muito obrigado. Aí, olha, não se esqueçam da nossa sopa, hein? Que estão aí o pessoal, essa conversa ao fundo é o pessoal fazendo a sopa da solidariedade que será distribuída à noite, né? A gente sempre conta com a ajuda de todos, né? Doando as vasilhas, doando os talheres descartáveis, e tem aumentado os nossos moradores de rua, né? Temos servido mais de 60 sopas às noites nas nossas ruas. Então, um abraço a todos, muito obrigado, nos encontramos na próxima conversa com esse tema sobre os sacramentos.